É uma satisfação poder estar junto contigo, Davis, e com os nossos acompanhantes, principalmente. Aqui dá para chamar de telespectadores, que não é bem assim, mas hoje é mais o pessoal da internet. Mas que bom, a comunicação ficou bem mais democrática, ficou bem mais fácil para todos poderem se comunicar. Mas o olho no olho sempre é importante, porque quando você quer fechar um negócio, quer fechar uma parceria, quer realmente mostrar aquilo que tem que ser feito, aí é pessoalmente. Mas agradeço por essa oportunidade, saudando a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. O nome talvez seria Internautas, Fichinha, mas esse dia eu até tomei um puxão de orelha aqui dos meus colegas, dizendo que esse nome aí já está em desuso também. Fichinha, eu comentei que não precisaria muito apresentação, mas por questões de protocolo e até por eu ter feito essa pergunta para os outros pré-candidatos também, vamos seguir o protocolo aqui à risca. Te apresenta aí para toda a população do Vale dos Sinos e Vale do Paraíba, se bem que não precisava, né? Mas, por favor. Muito bem. Eu sou João Fischer, João Hervino Fischer, o Fichinha, sou casado, temos 3 filhos, já temos 3 netos maravilhosos, sou casado com a Maria Noeli e me criei no interior de Taquara, no 5º distrito da Padilha, que é Morro Alto. É um lugar maravilhoso, onde tive a oportunidade que junto com os meus pais, meus avós e com toda a família, ter uma infância maravilhosa. Por isso que eu sempre ressalto esse período. Infelizmente, por questões de saúde da minha mãe, nós tivemos que nos mudar para uma cidade. E escolhemos Sapiranga, porque na época, e sempre, depois desse período, sempre foi uma cidade pujante em oportunidades. E meu pai e minha mãe entenderam que seria bom para nós termos aqui as nossas oportunidades para trabalhar e para crescer. Viemos para cá, fui estudar, infelizmente no primeiro ano que estudei aqui na 5ª série, eu fui o único aluno que rodei na 5ª série. Por quê? É difícil de falar isso. Vocês perguntam qualquer um que já rodou e vê se é fácil. Não, deixa eu aliviar um pouquinho. Eu também repeti na 5ª série. Mas foi complicado, sabe? Levei tempo, porque meus colegas que estudaram comigo não concordavam. Eu dizia que eu rodei. Não, tu não rodou, tu estava sempre junto comigo. Bom, mas tudo bem. Foi um momento que a gente teve que aprender muitas coisas, porque eu praticamente só falava o nosso dialeto Hunsrück, o alemão daqui, né? Então, com os meus avós, com meus parentes, quando viemos morar aqui no Centenário, que na época era conhecido como África, a gente se comunicava muito em alemão. Então, quando fui para a aula, pelo amor de Deus, né, na 5ª série, pensa num baixinho que apanhou, né? E as professoras eram muito boas, competentes, extraordinárias, sem dúvida nenhuma. Mas isso foi uma passagem que ensina muito pra gente. Se tu rodou, tu sabe. Mas tu sofria bullying na 5ª série? Pensa em bullying. Mas era pela estatura mesmo, filho? Estatura, as calças que não cresciam junto com o corpo. Muita história, hein, Fichinha? Não, daí fui picolezeiro na mesma época. Vendi picolé pro Bayerle, né, que é o pai do Delmo. O pai e a mãe do Delmo tinham uma lancheria aqui no centro, na João Correia, e só tinha 2 picolezeiros. Era eu, com 11 anos, né? E o Rubem Miguel, que todos conhecem, Rubem Michel. O Rubem foi garçom no Trento, o pai dele foi sócio do Meus, mas eu me esforçava para conseguir vender mais que o Rubem, mas nós mais ou menos batia, igual para igual, mas não é que o pai tinha pedido e nem a mãe. Eu fiz isso de livre e espontânea vontade para ajudar a minha família, porque entendia que eu tinha que dar a minha contribuição para a nossa família. Aí, depois, com 12 anos, já comecei a trabalhar no calçado, onde realmente fiz minha vida profissional, aprendendo a trabalhar na indústria de calçados. Comecei no Paquetá e começamos a trabalhar muito com exportação. Era forte, e eu entendo que a exportação, independente se é com valor agregado, que é melhor, ou se é com commodity, a gente tem que aproveitar.
é muito importante porque é recurso que vem de fora, entra para dentro da economia e irriga toda a nossa economia. Isso é muito importante. Não vai de um vizinho para o outro, para o médico, para o dentista. É dinheiro que vem de fora e daí irriga. Isso é algo que eu sempre trabalhei e nunca vou deixar de defender. Certo, Fichinha, quero abrir um espaço aqui para a primeira rodada de interatividade aqui. O pessoal que está nos acompanhando, a Yara Toscani, bom dia, lá do interior de Taquara. Fichinha, Noeli Canitz, bom dia. Esse me representa, ela põe aqui, Fichinha. Reni Elvanger também, bom dia, Fichinha. Deus te abençoe. O Thiago Tampa, muito bom, nos representa. Maria Farias, bom dia, boa semana para vocês. Ô, Fichinha, conta aqui para nós por onde que estava o Fichinha, porque eu, aqui na parte de jornalismo, sempre te via como deputado, mas depois não veio a reeleição a deputado. Onde que foi trabalhar o Fichinha? Bom, eu fui trabalhar na Companhia Rio Grandense de Silos e Armazéns, que é uma empresa de logística de grãos. O que acontece? Na época, quando foi criada, lá na década de 50 e 60, era necessário o Estado intervir nesta área porque era muito caro você construir um complexo de armazenagem próprio. Algumas cooperativas, como a Cotrijuí, que veio a falir, outras cooperativas, conseguiram fazer isso. Mas o Estado tinha que dar atenção para o produtor. E quando eu falo isso, muitas dessas pessoas que interagiram aqui sabem como era complicado. Nós, no interior, plantávamos feijão, né? A primeira cultura era o feijão. Plantava em final de agosto para colher em dezembro, até antes do Natal. Até antes do Natal tinha um preço extraordinário. Passou do Natal, 2 semanas no início do ano, caía, ficava 30%. Então, você tinha o produto, tinha que vender, porque não tinha onde estocar, e ganhava só 30% do valor que há 3 semanas antes você pegava. Então, o produtor perdia muito com isso. E o Estado entendeu por bem, naquela época, de dar uma condição para o produtor ter um auxílio nisso, um lugar para armazenar o seu produto, que depois, em mês de junho, julho e agosto, voltava ao preço normal. Então, ele podia pagar uma parte da sua produção para aquela empresa, que é uma estatal e não deve. Hoje eu digo o seguinte: a livre iniciativa faz muito melhor que o Estado. Estatal é bastante complicado. Não que as pessoas sejam ruins, mas se cria algo dentro dessas empresas que é algo muito complexo. Os sindicatos trabalham e devem defender os seus trabalhadores, os seus associados, porém se cria uma rixa muito grande entre os próprios funcionários. Uns querem tocar, outros travam. Que se o Davis fizer melhor do que eu vou ser excluído, né? Eu não vou poder ter uma oportunidade de crescer. E, infelizmente, também, na época já, as administrações eram por engenheiros e assim vai, tocavam a companhia e não faziam com que ela realmente fosse produtiva. Se entendia por alguns governos que ela tinha que atender mais social, e eu já entendo diferente. Ela tem que dar lucro para pagar o seu custo fixo e ainda dar retorno, né, para os próprios cofres do Estado, porque é o maior acionista. É uma companhia mista, né? Então, mas o Estado é o maior acionista. Então, o que aconteceu quando eu peguei lá? Eu assumi um compromisso de fazer a liquidação da empresa. Cheguei lá, já tinha sido leiloado 70% de todos os bens imóveis, de todo o patrimônio da companhia, e não tinha sido indenizado um funcionário, nenhum. Não tinha sido indenizado nenhum funcionário. Os aspectos trabalhistas dos funcionários. Nada disso, não, nem isso, nada. Não tinha sido feito um acordo, foi uma coisa boa, um acordo aonde caiu de 318 milhões, era mais de 300 milhões para 118 milhões o acordo. Todos os acordos eram trabalhistas e toda a dívida, a maior dívida, era com encargos trabalhistas, por não cumprimento do regimento interno da companhia, certo? Existe, você tem que cumprir. Se você é administrador,
vai tocar uma empresa, você sabe que tem responsabilidade social, fiscal, ambiental e toda a responsabilidade trabalhista e tem que cumprir com todas. Se não fizer isso, cai na vala comum que dá o que? Dá esses processos que, infelizmente, essa companhia foi sangrada. Como é o caso da CE também. Você sabe que foram bilhões. Só o Tarso Genro, o escritório dele tinha mais de 1 bilhão antes de ele assumir como governador para receber de processo contra a CE. Então, não foi pago não foi indenizado um funcionário. Aí eu peguei e fiz com que houvesse outro entendimento, que a gente pudesse fazer aquelas unidades que ainda poderiam ser produtivas, produzir, para que a gente começasse a eliminar esses encargos e essas responsabilidades que até ali não tinham sido assumidas. Consegui. Aí já havia sido negociado mais algumas unidades, e assim como fui negociando, já fui começando a fazer a parte da companhia. Quando o Estado, o Tesouro do Estado viu isso, também botou aporte. E aí eu consegui indenizar, certo? A maioria dos funcionários, só segurando aqueles que têm estabilidade no emprego, que são sindicalizados, ou de alguma associação dos funcionários, e aqueles que são necessários, extremamente necessários. E pagamos, hoje está depositado o total de tudo que tinha de débito com a questão trabalhista, só que ainda existem algumas questões burocráticas também na Justiça do Trabalho, que em algum momento te processa, te põe toda a responsabilidade e depois não faz a parte dele, dizer, olha, passa o dinheiro para isso, está tudo certo. Se tiver qualquer problema, o acionista majoritário assume, né? Que vai ter que assumir de qualquer jeito, e não foi feito isso. Bom, mas isso está em discussão na Justiça. Está indo muito bem, eu consegui aprender muita coisa, fiz dar lucro que os próprios gestores do Estado, quem administrava, da Secretaria de Administração e Gestão, não queria que desse lucro, não admitia que desse lucro. Bom, mas se tu não tem lucro, só vou pedir para o acionista... Só déficit, né? Me passa dinheiro. Pô, aí é fácil, né? Então, a gente utilizou o recurso para manter a estrutura existente e poder pagar com isso alguns débitos que a própria companhia tinha. Mas foi um aprendizado muito importante, porque eu conheci o setor que hoje representa 40% da economia nacional do Estado, talvez até um pouco mais, que é o agro. O agro é muito importante. Se hoje, nós que vemos no interior, a gente vai para esses interiores aí, tu encontra o pessoal trabalhando com soja, com arroz, com trigo, com aveia, com milho, todos empolgados. Claro, esse ano deu uma seca terrível e que tem que ser algo que os próprios governos têm que ajudar a corrigir. Não é só em irrigação, mas tem que trabalhar profundamente na irrigação, mas também trabalhar em criar alguma maneira de se fazer algum seguro para que essas pessoas não só invistam e venham a perder tudo. Fichinha, vamos fazer aqui mais uma rodada de interatividade, que outros recadinhos chegaram aqui. Gesni da Rosa, bom dia. Está fazendo falta para representar e defender as demandas do Vale. Ela põe aqui, estamos juntos, abraço. O Leonel Schaefer também aqui na sintonia. Elenir Sanhudo, acho que é esse o sobrenome, né? Apareceu o homem. Onde tu tava, papai? Ela coloca aqui. Ali na minha rua e ali no bairro Centenário tinha um Covid, mas pensa numa coisa difícil. E nós ali enfrentamos aquilo ali e não podia sair de casa. Tô brincando, é brincadeira. Não, eu estava trabalhando, não parei nem um minuto, apesar de ter pego Covid. Então, mas daí, claro, me curei, né? Sim. Tomei o que tinha que tomar e fiz, mas nunca desapareci. Sem dúvida nenhuma, eu tive que acompanhar os demais integrantes da sociedade brasileira e mundial. Para encerrar aqui essa nova rodada de interatividade, aqui, porque já estamos com o tempo na metade da entrevista, Fichinha, tá voando aqui. Esse sobrenome aqui é muito familiar, o Henrique Fischer. Bom dia, linda história de vida, parabéns. Esse você acha que conhece um pouquinho, né? Esse é gaiteiro. Ô, Fichinha, queria ver aqui um aspecto muito importante também. O que está motivando essa volta a colocar o nome no cenário eleitoral? Eu lembro de ti
como sendo aqui, ó, até anotei aqui para não esquecer, numa coletiva de imprensa que eu pude participar aqui em Sapiranga com o ex-presidente da EGR, o Lídio Nunes, que ele te nomeou como o embaixador da 239. Lembro dessa expressão muito bem. O que está motivando essa colocação do nome novamente? Bom, em primeiro lugar, Davis, a pergunta é importante, ela é muito boa e ela se faz necessária. Primeiro porque eu também acompanhei a campanha de todos aqueles que se elegeram, certo? Todos. As promessas foram grandes, né? Que o telefone não ia estar desligado, que você poderia apresentar qualquer assunto, que eles iam tentar buscar solução. Bom, passou um período, o meu telefone, que é sempre o mesmo, há 27 anos é o mesmo número, certo? Nunca troquei. É aquele mesmo da CRT lá atrás, lá? É aquele ainda. Aí as pessoas começaram a me ligar. Era questões ambientais, questões tributárias, questões, inclusive financeiras, de ter que acertar em bancos, outras questões, principalmente do INSS, porque é um órgão que trata mal o contribuinte. O tal do INSS é complicado. Vou te dizer, as pessoas realmente precisam de alguém, e eu vou brigar por isso. Por quê? Porque eu acompanhei muitas pessoas e o tratamento é muito ruim para aquele que contribuiu a vida toda e precisaria de um atendimento melhor. Mas não é só isso. O maior problema hoje, que mais me procura, é saúde, certo? A gente nunca nunca furou fila, aquelas histórias, não tem nada a ver. Tudo era, infelizmente, as consultas marcadas em Porto Alegre, ou cirurgias, 30% são perdidas. Por quê? Porque não há contato, não se conversa o sistema do município com o sistema do estado, ou com os dos próprios municípios, ou das próprias regiões, que poderia se aproveitar essas consultas, ou esses momentos que todos precisam. Então, a saúde é uma das questões mais importantes e que mais tem a ver hoje com o nosso cidadão da nossa região. E aqui, o que nós sempre fizemos? Orientamos. Na época, a falecida Emiliana, a Marisa, sempre orientava o caminho mais fácil de conseguir chegar. Porque o cidadão que mora aqui em Sapiranga, ou lá no interior de Taquara, ou tanto faz, interior de São Francisco, ou Canela, ou lá em Bom Jesus, ele precisa de alguém, às vezes, porque ele não sabe chegar na capital. Ele não tem ele não tem o mínimo auxílio para poder dizer, olha, você tem que ir lá, se inscrever assim. É só orientar. Orientando já ajuda muito, já resolve muitos problemas. E aí, a questão agora, eu vou bater numa questão, que é essa questão da saúde se mostrou agora em Novo Hamburgo, tá? Com o atendimento oncológico. O Hospital Regina cancelou, certo? Então nós temos, o que eu fiz? Isso todo mundo ficou sabendo, está nas redes sociais. Eu liguei para o ministro, na época, a diretora Gisele me ligou, e o pessoal da Liga de Câncer de Novo Hamburgo, que estava preocupado porque iam perder esse serviço em Novo Hamburgo, que o Regina não conseguia dar mais o atendimento. Pelo mesmo fator, por entender que com aquele valor não poderia prestar o serviço. Liguei para o ministro Ricardo Barros, que é meu amigo, na época era ministro, hoje ele é o líder do governo na Câmara Federal, e é meu amigo, nós nos elegemos juntos e sempre tivemos uma convivência harmônica, e um cara muito trabalhador. Muita gente critica, mas quem trabalha também é criticado. Mas ele sempre foi muito trabalhador. E ele me recebeu um dia de noite, disse, olha, tu tem como vir aqui, eu te recebo pelas 9h30 da noite. Fui lá, acertei com ele e disse, olha, eu vou trazer as lideranças, mais deputados, levei na época o deputado Renato Molho, a senadora Ana Amélia, levei inclusive o deputado da RBS, que é lá de Alegrete. Sim, o Daniel da TV? Não, da RBS, era um dos donos lá, dos diretores. É que ele é do PDT, como é que é o nome dele? Enfim, vamos seguir. Certo. E foi junto o prefeito de Campo Bom, a prefeita de Dois Irmãos,
aqui foram também secretários de saúde, todo mundo foi para tentar ajudar. E isso é algo que falta. Vocês vão dizer, eu já vi mais gente dizer isso. Nós precisamos de líderes agregadores. Eu não olhei, teve gente do PT junto, não tem problema nenhum. Nós temos que agregar para conseguir resolver os problemas. Quando eu marquei aquela reunião, foi resolvido na hora, e não só aquilo. Essa liberação do atendimento de Taquara, foi eu que consegui liberar também. E o Marquinhos, muito tempo, já vinha me estimulando, Marquinhos Dutra, vinha me estimulando, né? Para dizer, olha, nós temos que ajudar o pessoal, temos que... Até que eu achei... Você tem que achar o fio da meada, né? Se você não acha, não consegue resolver. E graças a Deus conseguimos credenciar Taquara, o Hospital Taquara, Bom Jesus, o HBJ. Isso, aquela unidade lá, e também conseguimos aumentar na época o valor repassado ao Hospital Regina. E aí eu cobro. Faltou liderança agora para esses que se colocaram com solução para tudo, de eles tomar a frente numa situação dessa e resolver, porque são avisados anteriormente. A comunidade avisa, todo mundo procura as lideranças políticas. Ao menos eu sou procurado. E, infelizmente, sem mandato é mais complexo. Mas com mandato, sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar esse trabalho. Ô Fichinha, o tempo está aqui nos esgoelando já, temos aproximadamente 5, 6 minutinhos, eu quero inserir aqui outros temas. E está faltando também liderança para a área calçadista, para esses problemas nas rodovias. Como é que tu analisa essas duas áreas que são bem distintas, rapidamente? Bom, só para concluir a questão da saúde, eu tenho que destacar o trabalho que o vereador Leandro vem fazendo aqui, tá? Por quê? Ele está trabalhando a questão do hospital regional. Federal, né? Hospital Regional Federal. Isso aí. A gente tem que ver qual é a melhor opção. Já conversei com ele e ele é uma grande liderança dentro da região que está trabalhando isso e, sem dúvida nenhuma, isso é uma demanda muito importante. Por isso que eu ressalto esse trabalho que ele vem fazendo, nós vamos nos somar e vamos buscar a alternativa melhor para isso. Não prejudicar nenhuma das entidades que tem aí trabalhando, mas sim ajudar elas para que elas possam também prestar um serviço melhor ainda. Então, era isso sobre a questão da saúde. Questão das rodovias, eu fico chateado quando eu vejo a RS10 parar completo. Teve problema... A empresa que queria fazer foi envolvida na Lava Jato, tudo isso, tudo bem, mas nós precisamos da RS10. Esse trabalho tem que sair, porque sai dali da divisa com Araricá e vai sair lá entre a Coca-Cola e a Fiergs na Freeway. Na Freeway. Então, isso e daí vai dar o quê? Nem meia hora daqui até ali, vai ser muito próximo. E isso precisa sair. Se for com pedágio, seja com pedágio, não tem problema nenhum. Quem quiser utilizar, utiliza. E a questão da rodovia 239, nós temos que parar com esse negócio de ter cruzamento. Ela não pode ter cruzamento. Ela tem que ser como é a 101 de Osório até Torres. Quando a gente anda, todos os retornos são por dentro. Você entra, certo? Pega o retorno e entra no fluxo. Você não precisa cruzar e não pode cruzar. Não pode ter tanto cruzamento. Você quer cruzamento, não é retorno. É cruzamento, Fichinha, tá porque certo. Porque tu tem que cruzar a rodovia. E uma pessoa que não tem o reflexo, tem algum problema, né? Até nós já passamos trabalho, tem que entrar na Fevale ali, na universidade, é um parto, né? Não, um carro vem descendo e o outro precisa cruzar na frente e já fez. Não, tá doido, é uma coisa de louco. Os acidentes, ela é propícia para acidentes. Eu já tinha um projeto para ciclovias, continua esse projeto, já o pessoal me procurou para continuar trabalhando isso e nós vamos trabalhar. Até uma passagem subterrânea aqui nas proximidades aqui da Polícia Rodoviária, eu lembro de uma bandeira sua nesse sentido também, né, Ficha? Eles acham, infelizmente, os engenheiros do DAER e a EGR já se transformou numa estatal. Esses assuntos, quando a gente levanta, eles conseguem fazer com que eles sejam mais complexos do que são. Só enxergam a complexidade, não a solução e o que traz de bem para a sociedade. Fichinha, o tempo está quase aqui encerrando, mas eu quero 2 outros assuntos aqui contigo, de uma forma bem simples aqui, didática e objetiva. Eu sei que tu vai tirar de letra. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Leite, né?
principal acerto ou talvez algum equívoco que o governo tenha adotado aí na condução da administração? E como você vê esse cenário eleitoral, essa polarização entre PT, esquerda, direita, enfim, Bolsonaro, Lula? Qual o seu sentimento, sua avaliação sobre esses dois temas? O governo Leite não foi um governo ruim, tá? Foi um governo até acima, foi de bom para, foi de médio para bom. Por quê? Porque infelizmente também pegou a pandemia, mas felizmente com a pandemia os colégios não precisaram funcionar, não foi só para ele, foi para os prefeitos também. Que o dinheiro veio para a pandemia, mas mesmo os colégios não funcionando, não tinha gasto com energia, não tinha gasto com difícil acesso, não tinha gasto com merenda escolar, com transporte escolar, tudo isso foi poupado. E o governo fez uma lei onde eles poderiam utilizar esse dinheiro em qualquer outra situação. Aqui no estado não precisou se fazer nenhum hospital de campanha, nada. Se utilizou as estruturas existentes. Com essas estruturas, já se deu praticamente conta, claro, teve momentos que chegava no pico, né? Era muito complexo. E teve muitas pessoas que perderam a vida, e isso dói para todo mundo. Eu e a minha mulher, pegamos Covid, e 2 filhos nossos. Mas eu me tratei logo, mas tudo bem. Bom, o que os governos, tanto municipais quanto estaduais, deveriam falar, que foi muito pela questão do dinheiro do governo federal, que entrou no momento certo, que eles conseguiram pagar as contas em dia, colocar as contas, os atrasos com os funcionários, com os credores que tinham, tudo isso foi colocado em dia, tanto que o governo do estado está investindo em áreas que nunca investiu, porque o recurso veio e estava à disposição. Inclusive na companhia que eu administrei, nós conseguimos pegar um recurso para conseguir praticamente pagar todas as indenizações necessárias. Mas também o governo federal se colocou. Eu falei com prefeitos aqui da região e os prefeitos me disseram o seguinte: nunca, em nenhum momento de outros governos, veio o dinheiro no prazo certo e aquele valor que tinha que vir. E agora ainda me disseram, olha, vem às vezes até 30% mais do que aquilo que nós estávamos esperando. Então isso é bom, é importante, o governo está fazendo a parte dele. E a eleição que tu me perguntou, essa eleição desse ano vai ser um plebiscito. Infelizmente vai ser, você já tinha colocado essa resposta, vai ser um plebiscito. Ou você concorda que tem um governo que dá dinheiro, não empresta, que dá dinheiro para Venezuela, para Cuba, para aqueles países da América Central complicados. Aqueles países que não pagam Bolívia, depois, né, infelizmente faz porto onde é que não tem nem produção, mas tudo bem. Eu não vim aqui criticar, eu vim aqui dizer que se você concorda com isso, não tem problema nenhum, né? Ali houve as trambicagens todas, né? Eu te pago 500 mil, né, mais 250, não sei, né? Mas é o que a imprensa mostrou, então isso aí é muito chato. Ou você quer ver um país novamente poder voltar a crescer, a desenvolver, a poder pagar melhor os seus próprios funcionários, mas também conseguir incentivar os setores produtivos que precisam, em algum momento precisam de melhorar a tecnologia para poder ser competitivos. E com isso melhorar os próprios salários daqueles que trabalham, que lutam no dia a dia. E o trabalho não é uma coisa feia, é uma necessidade que a gente tem para poder dar um sustento e dar uma condição melhor para a nossa família. Fichinha, antes de encerrarmos aqui, quero fazer a última rodada de interatividade. A Marli Fete coloca aqui, pequeno grande homem, que Deus te abençoe sempre. O Adilson Tito aqui também na sintonia, um abraço aí pro Tito, bom dia e boa caminhada, Fichinha. Celeci Colette também aqui conosco, bom dia, café com repercussão, tamo junto. Agora é o repercutindo, né, dona Celi? Mas tudo certo. Clairi Bischoff, Dali Fichinha, Arthur Neves, Dariano, também uma pergunta.
Deixa eu ver aqui, Rogério Abílio Bischoff, José de la Santos, secretário aqui da prefeita Karina Nath, parabéns ao Grupo Repercussão pelo belo trabalho, parabéns Fichinha por colocar o nome novamente à disposição da sociedade, reunir o Vanger, ergue uma plaquinha aqui, ó, Fichinha, a 10, Inês Regina Cardoso, obrigado Fichinha por ir em frente, lutar e procurar fazer ao invés de ficar só reclamando como muitos, Rosane Silva, Palminhas, Luiz Felipe Stroher, excelente, é bom escutar quem sabe administrar empresas e já administrou o Estado, parabéns pelas tuas colocações, Davi Washburger, esse é fera, sabe o que faz, e a Marlene Martins, bom dia, Fichinha, tá com a moral alta aí, hein? Deixa o recadinho final para todo mundo, por favor. Tudo bem, novamente eu quero dizer que nós não viemos ocupar o espaço de ninguém, nós viemos ocupar um espaço que ficou em aberto, certo? Os próprios, as pessoas que estão nos acompanhando sabem, para quem você liga, você consegue ligar para o seu deputado, sabe quem é ele, ó, ele está à disposição para te ajudar, muitas vezes não consegue resolver, mas dá uma alternativa, ou tenta buscar ao menos uma alternativa, e se não consegue, diz, olha, infelizmente a coisa está difícil. Mas é para isso, é assim que nós sempre trabalhamos. A nossa luta sempre foi em cima do trabalho, em cima dos empreendedores, em cima das empresas, mas hoje também muito focado em cima da questão da saúde e da infraestrutura, como você colocou. Não podemos, na questão da educação, nós precisamos preparar pessoas. Vocês devem entrevistar empresários nossos aqui da região que trabalham na área de tecnologia. Um tem que buscar do outro, nós não temos poucos profissionais preparados. Então, os municípios têm que se envolver, o Estado tem que se envolver. Não é só a escola técnica, mas é também preparar com que o município possa trazer isso para cá e preparar os profissionais que certamente ganham um pouco mais ou bem mais que aqueles que trabalham no calçado. Mas o calçado também vai melhorar, deixa a exportação voltar a 1000, que nós vamos tocar em frente, vamos todo mundo viver novamente num país que todos nós merecemos e queremos. Certo, João Ervino Fischer, o Fichinha Ervino, acho que ninguém te chama, né, Fichinha? É o nome do meio ali. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fico muito honrado em te receber. Acho que pela primeira vez aqui nesse estúdio, recebendo o ex-deputado Fichinha, 6 mandatos, muita história para contar. Daria para fazer uns 4 programas só com o Fichinha contando as histórias e os bastidores da política aqui estadual. Agradeço novamente que, em nome do Grupo Repercussão, a sua presença aqui hoje, nesta manhã.